Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos começar mais um react da entrevista coletiva pós-jogo. Dessa vez é o professor Vitor Castanheira, que substitui o Abel. O Abel esteve à beira do campo ontem, após a ótima vitória sobre o Ceará por 3-0, que garantiu passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo perigoso. Foi 3-0, mas um gol anulado por um detalhe ali, poderia ter mudado tudo. Então era realmente um jogo perigoso. O Palmeiras conseguiu passar, pular mais essa fogueira, né? E segue firme nas 4 frentes que ainda disputa: Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e daqui a pouquinho começando o Mundial, daqui a 3 semanas começando o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Então, o professor Vitor Castanheira foi o premiado da vez para enfrentar a imprensa. Vamos ver como ele se saiu após a boa vitória e a classificação do Palmeiras ontem à noite. Não, queria só dar uma notinha pelo facto de eu estar aqui hoje e esclarecer que o Abel hoje não está aqui única e exclusivamente porque, por uma boa causa, a filha mais velha termina hoje o ensino, é o dia da formatura, então ela saiu à pressa porque, logicamente, ele quer estar presente para tirar uma fotografia em família com a filha, que acho que é um momento especial. É só Muito por isso justo. que estou a estar aqui. Muito tá justo. Agora estou disponível para as vossas perguntas, está bem? Justo. Boa noite, professor Castanheira, aqui é o João Quer do Verdazo. Professor, vocês estão enfrentando uma missão difícil agora, que já faz algum tempo. Desculpa. Seguindo aqui, já faz algum tempo que vocês sabem que o segundo semestre de 2025 o Palmeiras vai perder o Estevão, que hoje é uma peça cada vez mais importante para o time. Então vocês já têm que se preparar para essa perda desse jogador. Só que ao mesmo tempo vocês estão preparando o time para uma competição super difícil com ele. Então como que vocês conciliam esse desafio de preparar para uma competição tão difícil assim, mas ao mesmo tempo sabendo que logo em seguida vocês vão ter que preparar a equipe para jogar sem ele, que é cada vez mais importante. Obrigado. Uma equipa como o Palmeiras, logicamente, tem que pensar à frente e já está a ver à frente. Já nos preparamos no início, por isso que, como vocês veem, o plantel está com boas opções. Temos praticamente 2 jogadores por posição com o mesmo nível. Quando aumenta a competitividade interna, logicamente o desempenho do jogador vai melhorar. Vamos pensar primeiro neste Mundial que aí vem, que está próximo. Depois, logicamente, teremos tempo para pensar. É um facto, vamos perder um excelente jogador, futuro do Brasil, mas a seu tempo pensaremos nessas soluções. Eu espero que o professor Castanheira tenha simplesmente saído pela tangente, porque ele mesmo deu parte da resposta. Um clube da grandeza do Palmeiras tem que pensar à frente. Essa pergunta a gente já estava ensaiando. Quem fez foi o João, aqui do nosso canal. Essa pergunta a gente já está ensaiando há muito tempo e a gente só estava esperando o melhor momento para colocar. Às vezes, a gente ia colocar essa pergunta, mas aí aconteceu alguma coisa no jogo que tinha que esclarecer na coletiva, então aí, deixa essa pergunta para depois, mas ela estava na manga. E aí o João resolveu soltar essa pergunta ontem, e eu acho que se não faz hoje, tem que fazer no domingo contra o Flamengo, e vai saber se vamos ter chance de fazer isso contra o Flamengo. Então, fizemos essa pergunta ontem mesmo. Seria melhor se fosse o Abel que respondesse, mas o professor Vitor Castanheira está qualificado também para falar em nome da comissão técnica. Então, eu realmente espero que ele tenha só tergiversado, porque nós temos que pensar à frente. O time não pode começar um projeto tático do zero a partir da saída do Estevão para o segundo semestre, porque senão vai cair o ritmo assustadoramente. Então, o Palmeiras já tem que ter alguns movimentos ensaiados sem o Estevão. Desde que foi concretizada a venda. Claro que você tem que treinar o time com o Estevão para disputar o Mundial, como pontuou o João,
mas ao mesmo tempo você tem que se preparar para o pós-Estevão. Então, esse é o desafio, e era isso que a gente gostaria que eles falassem. Mas ele saiu pela tangente, até porque talvez ele... Tem várias razões para ele não falar sobre o assunto, né? Desde o trato com os próprios jogadores, passando por não dar dicas para os adversários, enfim. Mas nosso papel é perguntar, nosso papel é tentar elucidar as coisas. Então, que fique essa lebre levantada. Vamos perder o Estevão, e o Estevão hoje é peça pilar do esquema tático ofensivo do Palmeiras. Então, como será o pós-Estevão? Sim, a gente tem que pensar nisso desde já. Castanheira, tudo bem? Aqui à sua direita. Olá. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Aproveitando que há, inclusive, um rodízio em quem tem concedido as entrevistas coletivas. Hoje você, domingo foi o João Martins pela expulsão, né, e a ausência também da Abel Ferreira. Queria tocar nesse assunto rodízio de jogadores com vocês, né? O Palmeiras tem mudado a escalação em todos os jogos. Da partida de domingo contra o Bragantino para hoje, foram 6 modificações na equipe inicial, e os resultados eles seguem sendo conquistados da mesma maneira. Esse rodízio, né, essa mescla que vocês têm feito, tem surtido esse efeito até melhor do que vocês imaginavam? Sabes, este rodízio é feito porque os jogadores nos mostram no dia-a-dia que estão preparados. Então, estando preparados, depois, mediante aquilo que nós pretendemos do jogo, nós fazemos a seleção natural dos jogadores. O que nos dá satisfação é que, como tu disseste, podemos mudar 5, 6 jogadores e a equipa mantém a mesma identidade, e acho que isso, para quem vê, para a comissão técnica, isto é sinal de orgulho e é sinal de trabalho. É uma resposta padrão, né? Está tendo rodízio porque está todo mundo performando bem. Se os reservas estivessem muito abaixo, provavelmente a gente teria que sacrificar um pouco mais os titulares. Isso mostra que um conceito que a gente está cada vez mais seguro de que a segunda camada do elenco do Palmeiras é muito semelhante à primeira camada, em termos de qualidade. Então, é isso que faz com que seja possível que haja esse rodízio de jogadores e que o nível técnico não caia. Esses caras vão jogar cada vez mais, então eles tendem a ficar entrosados e com menos desgaste físico. Isso é muito importante numa temporada tão pesada quanto essa, e eu acho que isso é o que mais qualifica o elenco do Palmeiras como candidato a ganhar tudo. Mundial não é candidato a título, é candidato a fazer uma boa campanha. E se chegar, é o que eu sempre estou falando já há algum tempo, se chegar na semi, aí tudo pode acontecer, cara, né? Então, um passinho de cada vez, vamos lá. Agora, para a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, o Palmeiras é candidatíssimo, nos 3. Boa noite, Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Dá para ver nesse novo modelo de jogo implementado por vocês da comissão técnica que cada vez mais o Palmeiras está fortalecido defensivamente, né? E, de novo, uma partida de manual do zagueiro Gustavo Gomes. Queria que você comentasse um pouco como foi feito esse ajuste defensivo, não só para a última linha, mas também para o Palmeiras corrigir alguns problemas que teve na última temporada. E uma segunda, com relação ao Felipe Anderson, já teve algum diagnóstico de jogador ou foi muito mais por precaução do que realmente uma lesão à saída dele? Boa noite. Não, relativamente ao Felipe ainda não posso dar informações, logicamente, porque só... Não sei se já saiu alguma coisa, eu estou gravando isso por volta de quase 1h de sexta-feira, não sei se já saiu alguma coisa, mas o curioso é que ele tinha pedido a substituição aos 10 minutos do primeiro tempo, e ele disputou uma jogada com energia, deu um pique, deu uma dividida, depois de ter solicitado. Então, a impressão que dá é que foi mais uma precaução, que ele sentiu alguma coisinha e falou, puta, não quero correr risco nenhum agora. Impressão, vamos esperar pelas notícias oficiais. Passado 24, 48 horas, certamente teremos alguma informação. Ele sentiu, mas a gravidade ainda não lhe sei dizer.
Relativamente à primeira pergunta que me fez, é um facto, porque temos que ser sólidos primeiro para depois podermos construir o nosso jogo ofensivo. E a verdade é que a equipa, e quando me fala do Gustavo da defesa, eu não posso só olhar para a linha defensiva, eu tenho que olhar para um todo, o compromisso que estes jogadores, quando toca a parte defensiva, demonstram, o rigor tático e o rigor defensivo. E depois é uma construção natural da equipa, o jogo começa a ficar fluido, os jogadores começam a perceber realmente as dinâmicas, aquilo que nós entendemos, e as coisas têm saído bem, e é notório que a equipa está fluida e está confiante. Abel. Essa é fácil, né? Primeiro, você constrói o time a partir da defesa, depois que o sistema defensivo estiver sólido, aí você parte para o sistema ofensivo, para daí integrar as duas fases do jogo. E o Gustavo Gomes, um líder técnico, além de ser um líder na postura, né? Até porque já tem 8 anos de casa, está na 8ª temporada no Palmeiras, o Gustavo Gomes. Então, conhece tudo do clube. E é um líder técnico. Então, ontem a gente soltou, na verdade, uma matéria, os dados levantados pelo Lucas Bueno, com auxílio da Análise Verdão, acho. Como sempre, a Análise Verdão, né, uma grande referência. Com números dos zagueiros. E a gente tem todos os zagueiros do Palmeiras com números muito bons, só que o Gustavo Gomes está um degrau acima dos outros 3. É impressionante. Então, a gente tem essa impressão no olho, né? Vendo o jogo, puta, como joga esse Gustavo Gomes e tal. Aí vamos ver nos números. Às vezes os números surpreendem a gente. Fala assim, pô, olhando, não parece isso. Mas no caso do Gustavo Gomes, é exatamente isso. Ele é um patamar acima, assim, tranquilamente. E os outros 3 que disputam a segunda vaga para a zaga. Às vezes o Abel escala com 3 zagueiros, então pode sobrar mais uma. Mas Murilo, Mikael e Bruno Fux estão ali disputando a segunda vaga, na minha opinião, um pouco à frente o Murilo, mas qualquer um dos 3 ali está dando conta, né? Abel não, Castanheira, desculpa. O Abel não está. É o costume. É o Castanheira. O Palmeiras ele vem numa sequência muito boa, né, de jogos, inclusive o último contra o Bragantino, né? Parece que o Palmeiras precisou ser provocado pelo um jogador Vinicinho ali no jogo, pelo menos foi o que a gente percebeu, para poder entrar no jogo. E hoje o Palmeiras teve que tomar alguns sustos, inclusive no gol, que foi bem anulado, do Pedro Henrique, para poder falar, vamos acordar, porque se a gente vacilar aqui, a gente pode tomar um gol e complicar. Você achou que em algum momento o Palmeiras teve o descontrole da partida, ou algum vacilo, assim, relaxou? Não, de todo. Sabíamos a responsabilidade do jogo, é um jogo de mata-mata. Do outro lado está uma equipa competente que vem, logicamente, com a ambição, mesmo que o resultado da primeira mão não foi favorável, vem com a ambição de poder chegar aqui e poder ganhar, logicamente. A verdade é que na fase inicial nós tivemos oportunidade para abrir o jogo e se conseguimos abrir naquela estou-me a lembrar do Estevão que ficou na cara do goleiro, fazemos 1-0, logicamente o jogo... vai se tornar melhor, porquê? Porque já são 2 golos de diferença, o Ceará vai ter que se expor um bocadinho mais, e foi o que aconteceu na segunda parte. Nós conseguimos abrir, ok, né? Claro, conseguimos abrir, logicamente o Ceará vai ter que se expor mais um bocadinho e depois aproveitamos os passos que eles começaram a dar e o resultado foi natural, na minha opinião. Tem muito disso, né, no futebol brasileiro. Palmeiras vacilou. Às vezes é mesmo, mas eu não acho que foi o caso, cara. Bom, primeiro, vamos falar do lance do gol anulado do Pedro Henrique. Ele fez falta no Bruno Fux. Tá? O Palmeiras estava inteiro na jogada, uma bola aérea, que o Bruno Fux está inteiro nela, vai cabecear, e o Pedro Henrique dá uma trombada nele no ar, faz falta e o Daronco não marca essa falta. Aí o Pedro Henrique, com isso, toca a bola e sai correndo, faz uma tabela, recebe na frente já do Bruno Fux, por isso estava impedido, e faz o gol. Então, assim, eu não entendo que houve vacilo, não entendo que houve erro do Palmeiras nesse lance. Houve erro da arbitragem, né, que não marcou falta do Pedro Henrique em cima do Bruno Fux. Mas aí você pode falar assim, pô, mas o Palmeiras foi mais atacado do que é normalmente em jogos do Allianz Parque. Claro,
é jogo de mata-mata e o Ceará precisava de um gol. Olha a importância de ter ganho o jogo fora. Então, o Palmeiras, nas últimas eliminações em mata-mata, cometeu esse erro de não conseguir, não é erro, não conseguiu fazer um melhor resultado lá fora. E aí precisou do resultado em casa. Quando você chega em casa precisando do resultado, vem toda essa pressão, a ansiedade, a cera, e fica mais difícil. Então, o fato de ter feito o resultado fora foi o determinante para que o jogo ontem fosse mais fácil. E que o Palmeiras tivesse esses espaços, né, que naturalmente o Ceará começou a dar à medida que o segundo tempo avançava. Então, alguém me perguntou ontem durante a transmissão, por que o Ceará tá jogando melhor? O que aconteceu no segundo tempo que o Ceará está jogando bem? Necessidade do gol que dá coragem para o time do Ceará vir para cima do Palmeiras. Poucos times vêm no Allianz Parque e têm coragem de agredir o Palmeiras. Fica tudo encolhidinho ali atrás, só jogando por uma bola vadia. E o Ceará teve que propor o jogo. A situação exigia. O gol feito lá no Castelão exigia isso. Então, o Ceará, ao propor o jogo, teve que dar esses espaços que o Castanheira mencionou. E aí o Palmeiras conseguiu destravar, né, o jogo, fazendo o primeiro gol de pênalti. E aí fez 1, fez 2, fez 3. Oi, Castanheira, boa noite. Patrícia Orico aqui para o canal Paulo Massini. A gente sabe que o Palmeiras vive um momento maravilhoso, só que faz parte dessa caminhada as derrotas e as frustrações, isso faz parte. Mas o diferencial que eu tenho visto é que o Palmeiras ele sempre encara de frente todos os seus desconfortos e os seus incômodos, sobretudo no campo. E eu acho que é isso que faz uma equipe resiliente, né, tanto dentro e fora de campo. E por isso eu te pergunto, o quão essencial e o quão importante são esses 5 pilares de um clube enquanto presidência, diretoria, elenco, comissão e torcida estarem juntos, unidos, para que essa caminhada não fique mais fácil, mas que ela fique pelo menos mais leve, porque é compartilhada. Obrigada. É fundamental. É fundamental. Quando há harmonia em todos os aspectos que você referiu, logicamente é muito mais fácil de se trabalhar. E deixe-me enaltecer aqui a nossa torcida, porque hoje, a meio da semana, foram 38 ou 39 mil pessoas e nós sentimos essa energia, nós precisamos dessa energia da nossa torcida. Nem sempre as coisas nos vão correr bem, porque às vezes estamos em dias menos inspirados, é normal, mesmo nós na nossa vida às vezes há dias que não estamos tão... Mas que o apoio deles esteja sempre presente, porque que não tenham dúvida que esta equipa vai lutar sempre em todos os jogos para sair com a vitória. Professor Castanheira aqui. Eu tenho dúvidas a respeito dessa relação tão direta de preço do ingresso com o clima no estádio. Porque eu já vi o Allianz Parque pulsando, fervendo, com ingresso a R$300. Então, para mim, é uma impressão minha, pessoal, você pode discordar o quanto você quiser. O que influencia no clima do estádio é o time. Se o time está bem ou se o time não está tão bem. Inclusive, isso influencia na quantidade de pessoas que vai assistir o jogo. Claro que o preço também influencia. Eu não estou falando que o preço é uma variável totalmente irrelevante. Não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que está se dando muita importância a esse fator em algumas análises que eu vejo por aí. Eu acho que o mais importante de tudo é o time está empolgando a torcida. Né? Então, quando o time dá essa resposta dentro de campo, essa sequência espetacular que o Palmeiras tem de 14 vitórias nos últimos 15 jogos, o resultado é o que a gente tem visto nos últimos 2 ou 3. A torcida que passou a confiar novamente no time. E tem a questão de não haver a ansiedade do mata-mata. A ansiedade de ter que fazer um gol logo. O jogo já começou 1-0 para o Palmeiras. Então, isso ajuda muito no clima do estádio.
Se o jogo lá no Castelão tivesse sido 0-0, você pode ter certeza. Não ia ser tão agradável o clima quanto foi ontem. Tá? Todo jogo de Brasileirão começa 0-0. Então já tem aquele primeiro erro de passe. Ontem não teve isso porque já estava 1-0 para a gente, desde o início. E Pedro Julião, Rádio Dimensão Esportiva. Vocês da comissão foram responsáveis por lançar o Estevão para o profissional. Ele recebe algumas críticas, por parte da torcida, na internet, sobre não decidir jogos. Hoje, ele acabou decidindo o jogo no mata-mata e vocês lançaram o Estevão profissional. Vocês têm algum papo com ele sobre agora essa reta final que o Palmeiras enfrenta, muitas finais, como o do Flamengo no final de semana e o Mundial, para que ele consiga jogar cada vez mais tranquilo com a camisa do Palmeiras nessa reta final? Deixa eu comentar a pergunta. Alguns torcedores criticam ele. Assim, o repórter, com todo respeito, ele pega os Enzos e toma os caras como referência. É meia dúzia. Estão vendo o barulho que esses caras fazem? Eles pautam a imprensa, ou parte da imprensa, se deixa pautar pela Enzolândia. Complicado, né? Tranquilo, ele joga, não é? A performance que ele apresenta, o que é... Ok, eu entendo a sua pergunta, mas o decidir o jogo não é só fazer o golo. A pessoa tem que olhar para um todo. Claro! E um jogador com esta idade, com o rendimento que ele tem, por isso que alguém chegou... Vejam que o Castanheira fica até constrangido, tem que falar, eu tenho que ensinar isso para vocês. Por quê? Porque ele está falando com a Isolândia, que não entende nada de bola, nada. Entende de videogame. Da Europa e veio buscar um miúdo de 17 anos que é brutal, e a margem de crescimento que este jogador tem, então não posso olhar e dizer ok, ele nos clássicos se calhar não tem feito golo, mas todo o desequilíbrio, todo o jogar que ele permite para a equipa, isso está aos olhos de todos, isso para nós já nos deixa satisfeitos. Se faz golo ou não, isso são pormenores dentro do próprio jogo. Besteira. Castanheira, tudo bem? Boa noite, André Neto, da Rádio CBN. Palmeiras está 100% nas Copas e isso está dando uma tranquilidade também maior para o Campeonato Brasileiro. Esse fim de semana vocês têm um jogo contra um adversário já bem conhecido de vocês, o Flamengo. É um confronto, querendo ou não, que nesse começo de campeonato já é direto e decisivo na briga pelo título. Queria que você falasse sobre a preparação e sobre reencontrar mais uma vez o Flamengo. Decisivo. Talvez não, ainda nem chegamos ao primeiro terço do campeonato. O português leva tudo ao pé da letra. A expressão decisivo realmente é mal colocada, mas se for levar ao pé da letra, mas no jargão aqui da imprensa esportiva brasileira, fala, jogo decisivo quer dizer jogo importante. Mas, de fato, ao pé da letra, decisivo não é, né? Mas, beleza. É lógico que é um jogo importante, sabemos que é um jogo importante, não é? Dos grandes clássicos do futebol brasileiro, são mais 3 pontos que estão em disputa, nada mais que isso. Sabemos da responsabilidade do jogo, logicamente, como todos os outros, a preparação está a começar agora, não é? Já está lá dentro eles a fazer a recuperação normal que têm que fazer, e amanhã e depois teremos tempo para pensar então no jogo que aí vem. Só discordo com relação a ser um jogo como outro qualquer. Claro que não é. Ganhar do Flamengo, além de ser o famoso jogo de 6 pontos, porque aí a gente, além de estar ganhando, está tirando 3 pontos do concorrente direto, é diferente de você ganhar do Ceará pelo Brasileirão. Se você ganha do Ceará pelo Brasileirão, você está ganhando os 3 pontos. Os 3 pontos que o Ceará perdeu não fazem muita diferença para o campeonato do Palmeiras. Você fazer com que o Flamengo perca 3 pontos faz diferença no campeonato do Palmeiras, sim. Então é um jogo mais importante do que um jogo com o Ceará. Isso sem mencionar a questão do moral, né, elevado, que qualquer time vai sair se vence um jogo de 6 pontos. Um jogo que é praticamente confronto direto na luta pelo título. Então é um jogo bem mais importante do que se fosse um jogo contra o Juventude, que fosse um jogo contra o Sport, enfim. Ou mesmo se fosse um jogo contra o Atlético Mineiro, na atual circunstância. Jogar contra o Flamengo é muito mais importante.
Castanheiras, boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. O Palmeiras tem uma virtude que poucas equipes do futebol brasileiro têm, que é jogar com intensidade e ter uma transição rápida. E quando há esse debate, né, de intensidade, aí fica a questão, né, a parte física ou a parte tática. No entendimento da comissão técnica, para ter essa intensidade, e essa transição... Peraí. Por que tem que ser ou físico, ou técnico, ou tático? Não pode ser as duas ao mesmo tempo? Por que uma coisa... Parece aquele cara, se eu corro, eu não penso, se eu penso, eu não corro. Não, dá para fazer as duas coisas. É muito mais na questão física ou a parte tática? Obrigado. Eu acho que nós temos que olhar para um todo, a integração, não é? Lógico que eu não posso desassociar uma vertente da outra. Logicamente, dentro da nossa estrutura temos gente muito competente para trabalhar essa parte física que é importante, claro. Mas depois, logicamente, num contexto tático, que vai dar isso que o senhor está a dizer, da intensidade e da verticalidade que a equipa tem no jogo. Cada uma, viu? Boa noite, Castanheira, Júlia Luongo, da Rádio Exclusiva da Rede Ronaldo. O Palmeiras se mostrou muito presente lá em Bragança, na Arena Barueri, a torcida muito presente ali, incendiando o estádio. E agora, no Allianz Parque, aqui, bateu mais de 38 mil torcedores, voltou a encher o Allianz Parque. A gente sentiu uma energia diferente hoje. Eu queria saber se vocês, a comissão, cobra a diretoria por uma baixa de ingressos, porque a gente sabe que o número aumentado da torcida tem relação com o preço dos ingressos. Obrigada. Olha, é uma questão que fica difícil para mim responder, logicamente. Nós da comissão, os jogadores, é lógico que nós gostamos de ver o estádio cheio. Agora, relativamente a essa questão, eu acho que não sou a pessoa mais competente para responder a isso. O que eu posso dizer, como eu disse anteriormente, é que nós gostamos de sentir esta energia, nós gostamos de ter o estádio cheio, gostamos de ter os nossos adeptos a puxar e a vibrar com a equipa. É o que eu posso dizer relativamente a essas questões. Acho que eu não tenho a competência necessária para responder a isso. Está bem? Obrigado, Castanheira. Tá. Obrigado. Eu já falei sobre esse assunto na pergunta anterior, mas acho que só vou fazer um pequeno reforço. Quer ver o estádio cheio e com a torcida vibrando? Jogar bola. O time traz a torcida para dentro do campo. Não é o contrário. O Palmeiras está num estágio que não pode depender da torcida empurrar. Ao contrário, o Palmeiras está num estágio que tem condições de empolgar a torcida a ponto de fazer dela um reforço. Então, o Palmeiras tem que partir do Palmeiras. É um ciclo, né? O time joga bem, a torcida ajuda, a torcida empurra, a torcida empurrando, o time joga melhor ainda, o time jogando melhor ainda, a torcida vem mais ainda e fica nesse círculo. Onde começa esse círculo? Começa na torcida ou começa no time? Para mim, é claro que começa no time. Então, o ponto de partida dessa roda, para começar a rodar, é o time jogar bem. E, para não ser muito repetitivo, o time já começar o jogo ganhando de 1-0, construindo o resultado fora de casa. Aí tá feito o ciclo. O preço do ingresso ajuda? É um componente, mas está se valorizando demais isso nessa discussão, e isso faz com que o Palmeiras, eventualmente, deixe de arrecadar mais dinheiro. É claro que a gente vive numa sociedade, vive num país em que as pessoas, né, têm seus problemas financeiros, então os preços não podem ser abusivos. Mas, gente, a gente vive sob um sistema econômico. Eu não estou inventando a roda aqui, tá? Eu só estou... Como a banda toca. A gente vive num sistema chamado capitalismo. E no capitalismo, um dos pilares é um negócio chamado lei da oferta e procura. Não dá para reinventar a roda e não dá para fazer caridade. Agora tem que ser inteligente. E tem que entender a relação entre clube e torcida, entender a sociedade em que a gente vive e entender o sistema econômico no qual a gente vive. Juntando essas três partes, e não é fácil, né?
eu acho que chega-se ao melhor resultado. Sabe qual é a ferramenta para isso? Um modelo econômico. Um modelo econométrico. Pesquisa, dados, precificação. Você acha o preço correto sem ter que chutar muito para cima, muito para baixo. Assim você não esfola o torcedor e não rasga dinheiro. É isso. É aí que o Palmeiras tem que atacar para ter uma precificação correta, justa, sem sacrificar os recursos do clube e sem esfolar o bolso do torcedor. Fechou? Assim concluímos mais um React. Legal ver uma figura diferente, professor Castanheira. A gente, claro, está muito acostumado com o Abel. Tem as entradas extraordinárias do João Martins. Castanheira é mais raro, né? Mas acontece. E, mais uma vez, uma boa entrevista do professor Castanheira, o que mostra o alto nível da comissão técnica do Palmeiras, que explica boa parte de todo esse sucesso que o time vem alcançando. Obrigado, turma. Até domingo. Daqui a pouco tem jogo de novo. Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, domingo. Jogo que não é decisivo, mas é importante pra caramba nessa caminhada rumo ao título brasileiro. Um grande abraço a todos. Ótimo final de semana e saudações alviverdes.